Boa noite a todos. Igreja Porta, aqui em Joinville, continuando o nosso estudo bíblico da semana. Hoje, continuando com a lição número 5, falando das emoções, lidando com elas, especificamente com a ansiedade e a depressão. Queremos começar em oração esta noite. Vamos orar, vamos pedir a Deus a sua ajuda. Senhor, agradecemos a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, teu amor, o sangue derramado na cruz do Calvário, por Jesus, pelos nossos pecados. Pedimos esta noite que você toque os nossos corações com a tua palavra, nos dá entendimento, nos ajuda, Senhor, a receber a tua palavra, a ser transformados. Somos um povo necessitado, Senhor, precisamos de ti. Agradecemos por este tempo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, aleluia. Boa noite a todos e vamos continuar a nossa escritura esta noite na lição número 5, chamada Pense nestas coisas. Pense nestas coisas, que vem diretamente da nossa escritura, Filipenses 4, versículo 8. E vamos ler lá Filipenses capítulo 4, versículo 8, se você tem a sua Bíblia. Nosso estudo, Filipenses 4, versículo 8. Vamos ler onde diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Amém. Então, lembre-se que estamos falando da ansiedade, aquela preocupação intensa, excessiva e persistente, aquele medo das situações que ocorre e traz todo tipo de doença e problemas de saúde, aquela emoção que é caracterizada pelos sentimentos, estresse, preocupação e tudo isso. Então vamos começar esta noite falando de controlar os nossos pensamentos, porque a tecnologia é uma coisa maravilhosa, mas os resultados hoje em dia, quando as pessoas usam o tempo todo mundo tem celular, todo mundo tem um computador, alguma coisa. A maioria das pessoas sempre estão ligados no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Então, quando as pessoas passam muito tempo ligando nisso, acaba nas redes sociais, acaba trazendo ansiedade. Todo mundo quer fazer impressão, impressionar suas amizades, as pessoas que estão acompanhando, mudam o estilo de vida somente para ser aceitos, fazem certas coisas, vão a certos lugares para conseguir alguém que curta aqui, seguir lá, esperando a resposta, seja uma mensagem: você não me respondeu, faz 5 minutos que eu mandei para você esta mensagem. O diabo se aproveita de tudo isso, e o que ele faz é que ele faz com que as pessoas não fiquem satisfeitos, faz eles pensarem: você não presta, eles não estão interessados em você. Se ele estivesse interessado, se ele amasse você, já teria respondido, já teria curtido, já teria colocado like, ou teria respondido no seu post, alguma coisa. Então, você não é bom o suficiente, você não tem o necessário, nunca vamos estar satisfeitos. Isso acaba produzindo ansiedade, que depois acaba produzindo a frustração. Então, ficamos pensando nisso o tempo todo, preocupação. Na escritura que acabamos de ler, a Bíblia nos diz o que devemos pensar e como controlamos os nossos pensamentos. Veja bem, a mente, para muitas pessoas, é um campo de batalha. Especialmente nessa geração emocional que vivemos. O campo de batalha, porque as pessoas o tempo todo com essa toda a tecnologia sempre estão pensando numa coisa nova. A última mensagem, o que é que eu tenho que fazer, aquilo outro, a última moda, já viste esse sapato? Olha o cabelo de não sei quem. E ficam pensando o tempo todo, e a verdade é que o que você pensa constantemente acabará acontecendo na sua vida. O que você pensa constantemente, uma coisa que você pensa bastante, acabará acontecendo na sua vida. As pessoas que são aquelas pessoas que acabam na cadeia por violar mulheres ou estuprar elas ou abusar elas, se você faz a pesquisa, elas normalmente faz tempos que estão seguindo a pessoa.
acompanhando a pessoa, sabendo os seus horários, que hora chega, que hora sobe, que hora desce, que hora entra, que hora sai, que roupa coloca em certo dia, que hora vai para o trabalho, que ônibus pega, que hora chega. Então, de uma maneira ou de outra, o que você pensa constantemente vai acabar acontecendo na sua vida. E se você e eu queremos resultados diferentes, temos que mudar o que colocamos na mente. Mudar o que colocamos na mente. Em Provérbios 23:7 diz que porque como imagina a sua alma, falando de um ser humano, um homem ou uma mulher, como você imagina a sua alma, assim ele é. Então, e como é imaginar, tem que ver com mente. Como você imagina na sua alma, na sua mente, na sua maneira de pensar, assim você vai acabar sendo. E é o que eu acabo de dizer, mas se você quer ter resultados diferentes, você tem que mudar o que você fica pensando, o que você coloca na sua mente. Então, você não pode colocar lixo numa casa e esperar que quando entra ela está vazia, está limpa, ajeitada. Mesma coisa com a mente, se você coloca lixo na mente, não pode esperar que tudo saia bem, que você não tenha maus pensamentos. Conheço pessoas que gostam de assistir filmes de horror, de terror. Depois acabam tendo pesadelo, sonos ruins. Por quê? Adivinha? Isso não é difícil de descobrir. Porque o que passa pela sua cabeça, o que você deixa entrar e sair da sua cabeça, você acaba pensando nisso. E isso finalmente acaba trazendo problemas. E olha, você e eu não temos controle de tudo na vida. Não temos controle de se o sol vai sair amanhã. Esperamos que sim. Não temos controle se vai chover, ou se vai sair ou se vai ter trovão, ou se vai sair o sol, se vai fazer frio, se vai fazer calor. Não temos controle que horas vai chegar o ônibus. Esperamos uma hora, mas não temos controle de tudo na vida. Mas uma coisa que um cristão pode controlar é a sua mente. Com a salvação, Jesus quebra a maldição que o pecado afeta na vida das pessoas e nos liberta, e podemos controlar o que entra e sai na nossa mente. Como se você fosse num piquenique, e você começa a tirar o pão, o queijo, o presunto para fazer sanduíche, começa a colocar naquele pano onde todo mundo está sentado para comer, de repente vem um bocado de pássaro para comer o seu sanduíche. Você vai ficar sentado ali esperando que os pássaros acabem de comer para depois você comer as sobras? De maneira nenhuma. Você começa a fazer show, fora daqui, e botar eles para fora. A mesma coisa é com os pensamentos. E o diabo adora trazer pensamentos ruins, começar a fazer você se comparar com os outros, fazer se sentir inferior a outras pessoas, ficar pensando nisso. Isso acontece no trabalho, isso acontece na família, às vezes se sentindo superior ou inferior, ou desprezado só porque alguém não disse bom dia na escola, com o vizinho, na situação de dinheiro. O diabo faz isso com saúde. Olha, eu estou com coriza, eu devo estar doente, eu vou morrer, minhas costas estão doendo, quebrou, vou dar na cadeira de roda. Então, o diabo faz isso, começa a comparar você e fazer você ficar pensando nessas coisas, para tirar a sua paz, para tirar aquela tranquilidade, aquela alegria que Deus quer dar para cada um de nós, seja com amigos, seja na rua. Você entra numa loja, fica olhando alguma coisa, de repente passa alguém e olha assim para você e você... O que é que eu fiz? O que estão olhando? E se você e eu queremos ser livres da ansiedade, uma das coisas que podemos fazer facilmente é usando a lógica de pensamento. A maneira de pensar. A lógica do pensamento. A Bíblia nos diz em Galatas 6, versículo 7, que não se enganem, ninguém zomba de Deus. Mas o que uma pessoa plantar, essa pessoa, isso mesmo que ela plantou, ela vai colher. Ou seja, se você planta banana, você vai colher banana. Você planta laranja, você vai colher laranja. Você planta ódio com alguém, você não vai ter um bom relacionamento com alguém. Você planta preocupação, porque você está com medo, porque roubou ou enganou alguém, a sua mente vai produzir isso. Isso é o mesmo que você vai colher. Então isso acaba trazendo desesperação nas pessoas. Tem pessoas que ficam desesperadas. Será que me viram? Será que não me viram? O que estão pensando de mim? O que falaram de mim? Deve estar falando de mim. E a desesperação causa que as pessoas pensem diferente do que elas normalmente pensam.
Então, isso pode acontecer tanto para o bem como para o mal. A desesperação controla e faz você pensar diferente, e isso pode ser para o bem ou para o mal. E aqui nessa área precisamos ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas gostam de ser impulsivos, é a maneira de se defender, de se proteger. Aí eu vou responder dessa maneira instantaneamente, rapidamente, de uma maneira impulsiva. E acontece que se você fizer isso, você muitas vezes vai acabar dizendo palavras ou fazendo alguma coisa que depois você vai ter que se arrepender. Alguma coisa que vai ser muito tarde, já disse, desculpa, eu não quis dizer isso. Isso acontece no trabalho, eu conheço pessoas que alguém perguntou uma coisa e pensaram outra, responderam no que pensaram e depois ficaram sem trabalho, ou mudaram de trabalho, ou já não confiaram mais neles. O melhor é parar, respirar bem profundo, umas 2, 3 vezes, pensar antes de agir, ou seja, ligar a mente antes de ligar a boca. Pensar no que está acontecendo, pensar no que vamos dizer antes de começar a palavra saírem da nossa boca. Tem uma história na Bíblia de uma mulher que ela pensou antes de agir. Eu quero mostrar a você, acontece em Marcos capítulo 5, versículo 24. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o por todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha. Estava sem dinheiro. Sem melhorar de saúde, pelo contrário, piorava cada vez mais. Então esta mulher, ela tem essa hemorragia, 12 anos, ela está sofrendo, ela escuta que Jesus está vindo na cidade, ela sabe, se eu tocar ele, talvez ele pode fazer um milagre para mim. Mas imagina, ela está numa condição horrível, fisicamente deveria estar cansada, afastada da sociedade, com vergonha que as pessoas vejam ela. Talvez as pessoas olhavam para ela e diziam: sai daqui, mulher com hemorragia. Naquela época não tinha todas as coisas que tem hoje, especialmente com higiene. Gastou tudo, foi nos doutores, ficava pior, cheia de angústia, cheia de ansiedade, com certeza cheia de depressão. Fiz de tudo e ainda não tenho resultado. Sua última esperança, ela ouve que Jesus está chegando na cidade, mas ele está rodeado de pessoas, ela não consegue chegar. A Bíblia nos diz, versículo 24, apertando de todos os lados. Outra tradução diz, empurrando ele. Muitos estavam ao redor dela. E de Jesus ela não podia chegar. Então imagina, sem amigos, sem trabalho, sem dinheiro, sem solução, sem cura. E para chegar a Jesus, ela tem que empurrar e tocar outras pessoas para fazer um buraco e chegar lá para tocar ele. E se as pessoas reconhecem ela? Oh, você é a pessoa que está com a hemorragia, vá-se embora daqui, oh, fora, não sei o que. Imagina como ela estava pensando. A Bíblia nos diz, um pouquinho depois, em Marcos 5, 28, diz que porque ela pensava, ou seja, ela pensou, ela disse, se eu tão somente tocar seu manto, eu ficarei curada. Ela pensou primeiro antes de agir. Ela disse, se eu tocar ele, Jesus vai me ajudar. Eu tenho que tocar Jesus. Eu não vou ficar ouvindo a voz do inimigo. Ah, se alguém me ver, se alguém vai dizer, se alguém isso, se alguém aquilo, o que vão pensar, o que vão dizer? Não, eu vou tocar Jesus. E eu tenho que procurar uma maneira de fazer isso. Então, como fazemos para convidar a Jesus ou para chegar perto de Jesus? Porque na presença de Deus tudo muda. Quando estamos na presença de Deus, as coisas mudam, e convidando Jesus à sua situação, trazendo ele no seu problema, sempre vai ter uma solução, sempre vai ter as coisas resolvidas, mas o diabo adora ampliar, aumentar nossos problemas. Ele não pode ajudar você de maneira nenhuma. Tá louco? De maneira nenhuma Jesus pode ajudar você. 12 anos você está assim, minha filha, esquece.
Então o diabo amplifica nossos problemas, você começa a se preocupar, não vê a solução, não vê a saída e não faz nada. No Novo Testamento, Paulo escreve em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 5, ele diz assim: e assim destruímos falsas ideias e também todo orgulho humano, que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos, preste atenção, dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Eu não vou me deixar controlar na minha mente pelo mundo. Não vou deixar que o diabo controle minha mente de maneira nenhuma, porque diz claramente: dominamos todo pensamento, não a metade, não o pior, não o melhor, não o fácil, todo pensamento humano, e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, na hora, pessoas que ficam, mas o que Jesus vai ficar pensando de mim? Essa mulher deve ter pensado. Será que ele vai gritar para mim? O que ele vai fazer? Será que ele vai fazer eu passar vergonha? Você não merece, faz muito tempo, por que você esperou tanto? Eu não presto, eu sempre vou ser assim. Não. Tem pessoas que fazem, eu não vou falar com o pastor. Ele vai gritar comigo, ele não vai... O que o pastor vai pensar de mim? O pastor vai me fazer passar vergonha? Talvez ele diz que ele não quer me ajudar, não tem tempo para mim, mas, uma vez mais, essa maneira de pensar está errada. Porque diz, dominamos todo o pensamento humano e fazemos que ele obedeça a Cristo. Na história que estávamos lendo em Marcos capítulo 5, quando esta mulher chega e toca Jesus, qual foi a sua reação? Veja bem. Então a mulher, sabendo que o que lhe tinha acontecido, ela toca Jesus, ela é curada na hora, no instante, a hemorragia dela parou. Ela sentiu o milagre. E então todo mundo, Jesus para e diz: alguém me tocou? Como é que tu sabe que alguém me tocou? Porque eu senti poder de cura, poder milagroso sair de mim. A mulher para, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e postrou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, lhe contou a verdade. Versículo 34, então ele lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz e fique livre desse sofrimento. Ou seja, ela não apenas tinha fé, ela estava sem um tostão, ela não tinha nada, estava doente, mas ela foi-se embora curada. Por quê? Porque ela acreditou em Jesus e ela pensou, ela disse, não me interessa o que os outros digam, não me interessa o que os outros pensem, não me interessa o que minha mente está me dizendo, eu sei que Jesus pode e quer me curar, eu vou fazer isso. Filipenses 4, versículo 8, diz assim: agora, amados irmãos, mais uma coisa para terminar, nossa escritura: concentrem-se em tudo que é verdade, tudo que é honrado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é belo e tudo que é admirável. Pense nessas coisas. Então, Paulo está dizendo, se você quer ser curado, pensa que Jesus vai te curar. Porque se você quer ser curado, mas fica pensando, Jesus não vai me curar. Ele só cura as coisas fáceis, as coisas difíceis, ou as pessoas que vêm para ele com muita fé, eu tenho pouca fé, ou ele não gosta de mim, ou sei lá, é tantas coisas que as pessoas ficam pensando. Porque uma coisa que precisamos decidir é ter a presença de Deus conosco. Que nós precisamos trazer, ou convidar, ou entrar na presença de Deus, para que Ele possa nos ajudar, seja com depressão, seja com ansiedade, seja com doença, seja com o que for. Começamos os nossos cultos, começamos o nosso estudo com oração, começamos os cultos com louvor, convidando a presença de Deus para isso. Mesma coisa de que uma fruta cresce na árvore. Um cristão que está perto de Deus, perto da presença de Deus, ele vai crescer, vai madurar. Escutem João capítulo 15, versículo 4, Jesus diz: continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como um ramo só dá uvas quando está unido à planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Que estando na presença de Deus, vamos ter a bênção dessa presença. Deus, ele é como se fosse nosso agricultor. O agricultor do nosso coração. Ele nos corta, ele nos limpa, ele nos ajuda.
Ele é a boa raiz e nele damos bom fruto. Damos o fruto de Deus. João 15:8. Meu Pai é glorificado quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Veja bem, meu Pai é glorificado. Essa é uma das coisas que todo cristão deve ter em mente e desejar fazer o tempo todo. É dar glória ao nome de Deus. Então, como é que permanecemos em Cristo? Como é que podemos morar na presença de Deus e manter você e eu na presença de Deus? Porque, olha, para Deus o fruto é importante. Como essa escritura disse, meu Pai é glorificado quando vocês produzem fruto. Então, se o fruto é importante para Deus, porque a glória é dele, então, quando outras pessoas veem o que Deus está fazendo na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, no seu caráter, eles vão dar glória a Deus. A nossa parte é fazer o esforço e se manter na presença de Deus. Como fazemos isso? Com oração diária. Não somente Pai Nosso que está no céu, já acabou e pronto. Ô Senhor, me ajuda hoje, boa noite, amém. Ô Senhor, agradeço por esse alimento, obrigado, tchau, amém. Não, é procurar a Deus em oração. Se você não tem uma ideia, tem uma série no canal YouTube nosso com respeito à oração. Senhor, ensina-nos a orar. Acredito que foram 6 ou 7 lições, falando exatamente como é que o cristão deve orar. Procurar de Deus, trazer as nossas necessidades, esperar para ouvir de Deus, a leitura da palavra, louvando a Deus, assistindo os cultos, os estudos, perguntando, lendo nossa Bíblia, não apenas, eu acho que Deus está em todo lugar. Se Deus está em todo lugar, eu estou com Deus o tempo todo, estou morando na sua presença. Isso não é verdade. Você vai num bar, todo mundo bêbado com cachaça, o Deus não está ali dentro. A presença de Deus não está ali. Então, precisamos nos esforçar. Ele quer que o nosso endereço permanente seja na sua presença. De que você e eu possamos viver na presença de Deus permanentemente, nos sentir confortáveis na presença de Deus. Tem pessoas que entram na presença de Deus, tem que caladinho. Não, você deve se comportar assim o tempo todo, com respeito, porque Deus a gente leva ele no coração. E se você perde a sua santidade e começa a viver no pecado, começa a se comprometer, a presença de Deus não vai ficar no nosso coração, ela vai fugir, ela vai sair. Não vai participar no pecado que a pessoa está participando. Mas Deus quer que o nosso endereço permanente seja a sua presença. No Evangelho de Lucas tem uma história que eu quero compartilhar com você. A história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe de cobradores de imposto. Naquela época, mas melhor conhecido como ladrão. Ele tinha vários cobradores de imposto, ele era o chefe deles, mandava dizer, olha, se te devem 100, cobra 110, pega 10 e a gente divide o 10 entre nós e tu me traz e eu te pago o extra, e assim. Então, ele era um ladrão, ele tirava dinheiro, ladrão porque trabalhava para o governo, para o governo romano. Mas ele já estava cansado de ser ladrão, ele não queria mais ser ladrão, ele queria mudar, ele não sabia como fazer isso. Então, ele fica sabendo que Jesus está chegando na cidade. E ele decide fazer de tudo, para poder ver a Jesus, para vê-lo. Ele faz de tudo. Ele era um homem baixo de altura. A altura dele era bem baixinho, mas por causa da multidão ele não conseguia ver. Resultado, ele não podia ver a Jesus. Na sua frustração, na sua ansiedade, ele queria mudar, não conseguia ver a Jesus. No seu estresse, ele não desistiu, ele sobe numa árvore. E quando Jesus vê ele, Jesus diz isso para ele, escuta bem, Zaqueu, desça depressa, que hoje eu vou ficar na sua casa. Zaqueu, desça dessa árvore pronto, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Ele fez todo aquele esforço para ver a Jesus, para chegar o mais perto possível dele. E ele foi recompensado porque Jesus notou, percebeu e disse, eu vou ficar com você. Abre a tua porta da tua casa, vamos lá. E uma lição que podemos aprender de Zaqueu é nunca permita
Que a sua ansiedade vença você. Que a sua ansiedade tire essa concentração que precisamos manter nas coisas de Deus, de que Deus é primeiro, de que eu sou cristão, eu preciso viver uma vida diferente, de pedir, Senhor, me ajuda a viver, a ser aquela pessoa que você quer que eu seja. Então, em Lucas 19, versículo 6, diz assim: Zaqueu desceu e com alegria recebeu a Jesus na sua casa. Pulamos para o versículo 8. Zaqueu se levantou e disse: Senhor, veja bem, ele estava se sentindo culpado de roubar. Então ele diz: Senhor, eu darei metade das minhas riquezas, de todo o dinheiro que eu roubei. Metade das minhas riquezas eu vou dar para os pobres. E se eu explorei alguém na cobrança de impostos, ou seja, se eu roubei alguém, devolverei não o que eu tirei, 4 vezes mais. Se eu tirei de um cara 100 reais mais, eu vou dar 400. Esse cara realmente foi tocado por Deus, porque ele quer estar certo com Deus. Ele não quer que exista pecado que separe ele de Deus. Ele dá valor na presença de Deus. Escuta bem, versículo 9. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação nesta casa. Hoje chegou a salvação nesta casa, porque na presença de Deus as coisas mudam. Na presença de Deus, as coisas grandes se reduzem a um tamanho normal que você pode olhar e, ok, tá, já sei o que eu tenho que fazer, mas não que não sei o que fazer. Se reduzem ao tamanho correto e podemos lidar com elas. Então Jesus tem respostas para todas as perguntas, para toda a situação. Aquela mulher, ela focou-se: eu posso tocar a Jesus, se eu tocar ele eu vou ficar curada. Ela se focou nisso e ela conseguiu fazer. Zaqueu focou-se em: se eu poderia ver a Jesus, se eu posso estar na sua presença, ele vai me mudar. E ele foi mudado. Então, se nós aprendemos a convidar ou a ter a presença de Deus na nossa vida, temos que fazer aquele esforço. Como fazemos para focar as nossas orações ou os nossos pedidos? Porque temos que vir diante de Deus antes de enfrentar todo o problema. Essa é a verdade. Se você tem um problema e você começa a tentar resolver o problema sem apresentar o problema a Deus em oração, pedindo ajuda, pedindo direção, pedindo: Senhor, me ensina como é que eu resolvo isso, vamos acabar tentando resolver 5 e 6 vezes. A escritura que nós vimos na outra semana, em Filipenses 4, versículo 6, diz: mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, eu estou com uma situação, estou com um problema, estou enfrentando uma situação, um problema, eu vou ir diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentar esses pedidos a Deus. Senhor, me ajuda. O que é que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Eu não sei como falar, não sei o que dizer, eu não sei nem o que pensar. O que você quer que eu faça? Por quê? Porque quando a pessoa está nessa situação, vamos dizer, com ansiedade, com preocupação, começam a focar, a focar em como vamos resolver as coisas. Mas devemos nos focar em como vamos apresentar esses pedidos a Deus e nas promessas de Deus. Senhor, tua palavra diz que você vai tomar conta de mim. Senhor, tua palavra diz que se eu não enganar ninguém, se eu não roubar, se eu viver uma vida limpa, certa, você vai estar do meu lado e me ajudar e me acompanhar. Senhor, cadê? Eu estou precisando de você. Lembrar a Deus as suas promessas. Mateus 7, versículo 7 e 8, ali embaixo diz: peçam e receberão. Veja bem, Jesus está dizendo: você pode pedir que ele escuta. Precisamos deixar que ele fique no controle. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão, batam na porta e lhes será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e todos os que batem, a porta será aberta. Então Jesus está dizendo: você peça, vamos conversar, mas antes de agir, não depois de agir. Muitas vezes a gente sente alguma coisa, vê alguma coisa, e começamos a agir sem nem sequer pensar, sem orar, sem buscar de Deus, sem pedir, sem experiência.
E aí é quando acabamos tendo problemas. Quando uma máquina de lavar roupa, vamos dizer, ou um micro-ondas quebra, deixa de funcionar, você pega qualquer cara que chama o vigia, ô seu vigia, dá para consertar aqui meu micro-ondas? Dá para você resolver o micro-ondas que deixou de funcionar? Ele vai olhar para você, eu não sou técnico de micro-ondas. Você tem que procurar uma pessoa especialista que sabe consertar isso, uma lavadora de roupa, um micro-ondas, né? Alguém que saiba fazer o que você precisa fazer. E o que acontece? As pessoas, quando tem problema, pegam a primeira pessoa, a primeira solução, a primeira coisa que vem na cabeça e agem nisso. Em vez de ir a quem sabe tudo. Deus, Senhor, Senhor, essa é uma situação, eu te peço ajuda, me ensina, me dá uma maneira de como eu faço para resolver esse problema. E o que temos é que pegar essa ansiedade que temos, levar nossos pedidos a Deus, levar aqueles desejos, apresentar aqueles pedidos a Deus e trocar eles por ação de graça. Senhor, eu te agradeço que tu vais me ajudar. Senhor, eu te agradeço que tu eres bom. Senhor, eu te agradeço que você me fez seu filho, sua filha. Senhor, que você vai me ajudar. Porque olha, lembra que a ansiedade é um sinal de uma mente dividida. E quando a mente está dividida, ou Deus é meu pai, ou Deus não é meu pai. Ou ele me ajuda, ou ele não me ajuda. Então o que eu faço? Porque a gratidão sempre mantém todos os pensamentos, olha, unidos. Muitas pessoas acham que o celular vai resolver o problema. Quantas pessoas você conhece que tem um probleminha? Deixa eu procurar aqui no Google, no Facebook, no YouTube, ver se eu encontro aqui a resposta. Como é que eu encontro a situação aqui? Os problemas da vida. Como acalmar um marido com raiva? Como fazer um jantar? Entendeu? Tudo querem procurar na internet, mas isso não é o esperto. Então, pessoas que ficam quando... Você já viu as pessoas como elas ficam quando o telefone dela cai e quebra? O mundo para elas. O telefone deixa de funcionar, quebra, a tela quebra, cai, ou perdem o celular, não encontram. E o que eu vou fazer? Porque as respostas deles é tudo pela mídia, é tudo pela rede social, é tudo pelo celular, é tudo pela internet. E cadê Deus? Cadê perguntar a Deus? Pessoas hoje em dia procuram muitas respostas no mundo. O celular, quando elas têm o Criador que sabe todas as coisas. E uma das coisas que precisamos aprender é que se a vida lhe dá limões, você precisa aprender a fazer limonada, não ficar todo amargado. Se a vida coloca você numa situação cheia, como se fosse um bocado de limão, rapaz, um negócio azedo, faz limonada, faz alguma coisa, mas não fique travado, amargado, procurando resposta no mundo. Precisamos focar em Deus e não nas mentiras do mundo, não nas mentiras do diabo, porque Deus quer tirar esse medo, essa ansiedade de você, para poder trocar e dar a você aquela paz. Ele só pode dar aquela paz a você se você troca a ansiedade e o medo para Ele. Não pode ter os dois. Você não pode ter ansiedade e medo, e ao mesmo tempo eu quero a paz de Deus. Não funciona. Eu quero fazer do meu jeito, porque é o que eu vi, é o que eu fiz antes, é o que não sei o que, é o que alguém me disse, minha mãe, meu pai, meu avô, meu tio, minha tia. Mas eu também quero a paz de Deus. Não pode. Não pode ter as duas. É como um copo, não pode colocar duas garrafas de Coca-Cola no mesmo copo. Entende? Então, os dois não podem viver juntos em você. Ou você tem medo e ansiedade, ou você tem a paz de Deus. E você tem que escolher. Nossa escritura, Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim: desta forma eles experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, e ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas como? Para eu experimentar essa paz de Deus, eu tenho que liberar a minha mente dessa ansiedade, desse medo, dessa preocupação, levar essa ansiedade, esse medo, essa preocupação aos pés da cruz, em oração. Senhor, me ajuda.
Senhor, me diz como é que eu faço isso. E não é somente chegar lá e falar por 2 horas, levantar e dizer, Deus não disse nada. Deus não vai dizer nada se você não, pelo menos, permite que ele fale. Tem que dar a ele uma chance para falar. Mas quando Deus ouve a sua oração, você não vai estar mais ansioso. Pelo contrário, você vai ter as respostas. Tem uma mulher no Antigo Testamento, o nome dela é Ana. Ana, ela foi a mãe de um profeta chamado Samuel no Antigo Testamento. Muito famoso, muito conhecido, um grande profeta, um grande homem de Deus. Ana casou e não podia ter filhos. Então tu imagina, frustração, ansiedade, medo, preocupação. O marido acabou casando com outra para poder ter filhos. Mas ela continuou sendo esposa do cara. Então, sem entrar nos detalhes do porquê tinha 2 mulheres, o marido tinha 2 mulheres, isso é outra mensagem, outro estudo. Ana vivia com a alma amargurada. Todo mundo zombava dela. Ela não tinha filhos. A outra mulher tinha filhos, todo mundo zombava dela. Todo mundo brincava com ela. Tu não tem filho, tu não pode ter filho. Sabe as pessoas como são. Mas ela foi na igreja, ela foi no templo, ela abriu seu coração a Deus. E no versículo 10 do capítulo 1, Ana, com sua alma amargurada e cheia de angústia, chorou muito e orou ao Senhor. Ela disse, Senhor, olha o que está acontecendo. Senhor, eu não consigo viver mais desse jeito. Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma solução. E depois, Deus faz um milagre, promete a ela de que vai tocar ela, vai ajudar ela, vai dar um filho, ela vai ficar grávida. E veja a resposta dela, versículo 18. Muito obrigada, exclamou ela. Então, ela foi embora, voltou a comer, porque ela estava sem comer. E seu rosto já não estava mais abatido. Seu rosto já não estava mais abatido. Então, teve alguma diferença física? Ela saiu dali da igreja grávida? Não, de jeito nenhum. Ela saiu dali carregando um bebê na mão? Também não. Mas veja, nenhuma dica, nenhum sinal, a escritura não diz, mas ela ouviu de Deus. E como ela ouviu de Deus, ela disse, Deus vai me ajudar. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Tem pessoas que acreditam mais que o seu trabalho vai lhe pagar no dia certo, a quantidade certa, do que acreditam em Deus. Deus diz uma coisa, não sei. Que horas? Quando? É que nem São Tomé, querem ver tudo para crer. E isso causa medo, causa preocupação, causa ansiedade. Entendeu? A diferença dela é que a oração dela tocou a Deus. Veja bem, diz que ela chorou muito e orou ao Senhor. Ela clamou, disse, Senhor, eu não consigo viver mais assim. Ela não ficou em casa 8 dias. Essa situação era tão grande, tão pesada, que ela disse, eu tenho que ir no templo, eu tenho que ir na igreja, eu vou encontrar uma esquina e eu vou orar até que Deus fale comigo, eu não vou parar. Muitas pessoas acham, Senhor, me ajuda. Meu marido não presta, minha esposa queima comida, meus filhos faz muita bagunça e preciso mais dinheiro. Bem, cadê os problemas? Cadê as respostas? Tá tudo. E não tá. E ficam se preocupando, perguntando por quê? A diferença dela é que sua oração tocou a Deus. Ela deixou, uma vez que ela sentiu que Deus ouviu ela, Deus a ouviu, ela deixou tudo nas mãos de Deus e ela não estava mais triste. Veja bem, se a vida que você está experimentando não é a vida que você deseja, você precisa aumentar a quantidade de tempo que você passa lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, estudando e meditando na palavra de Deus, ouvindo sermões, estudos, porque a luz da palavra de Deus vai expulsar essas trevas. A luz da palavra de Deus vai expulsar esse medo, essa ansiedade, essa preocupação. Mas somente quando você decide passar mais tempo. Porque tem pessoas, pastor, mas bom, você sabe quanto tempo eu passo por dia estudando, lendo, ou que horas eu acordo? Tem pessoas, mas pastor, como é que... Bom, você acorda às 5:30 da manhã que nem eu acordo? Então, antes de fechar o estudo, eu quero, se você tem alguma pergunta, algum comentário, coloca no chat, a gente responde. Mas eu tenho umas escrituras que eu quero colocar aqui para você memorizar, que eu acredito que vão lhe ajudar
com sua mente e controlar os seus pensamentos e poder ter essa confiança de que Deus vai nos ajudar. Mas quando eu falo decorar a Escritura ou memorizar a Escritura, estuda ela, repete até você decorar, até que você possa dizer ela sem ficar olhando. Uma delas é Salmos 56, 3 e 4, onde diz: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo, porque Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. É uma excelente escritura para memorizar. Outra, esta aqui é um pouquinho mais curta. Salmos 130, versículo 1 e 2. Das profundezas do desespero, Senhor, clamo a ti. Escuta minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. A sua oração parece como essa, porque pelo que você pode ver na Escritura, é uma pessoa que está orando com muito desespero, com muito desejo de ter a resposta. Das profundezas do desespero, Senhor, clamo a ti. Escuta minha voz, ó Senhor, dá ouvidos à minha oração. E uma última, isso aqui é Salmos capítulo 121, é um pouquinho mais longo, é o capítulo inteiro, só são 8 versículos, mas veja bem, escuta o que Davi está escrevendo quando ele diz: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará, aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Essas 3 escrituras, Salmo 121, o capítulo inteiro, de 1 a 8, Salmos 130, versículo 1 e 2, e Salmos 56, 3 e 4. E você pode memorizar eles, estudar eles, decorar eles, e em momentos de dificuldade, em momento de depressão, em momento de ansiedade, começa a repetir isso. Repetir essas escrituras e você vai ver o resultado, você vai ficar impressionado. Você vai ficar impressionado com o poder da palavra de Deus. Amém? Alguma pergunta, algum comentário? Coloca no chat. Coloca no chat, ou se você quiser, debaixo do vídeo tem o e-mail da igreja, o correio eletrônico da igreja, e também tem o meu número de WhatsApp, você pode se comunicar comigo. E eu quero fazer uma oração para fechar o estudo esta noite. Vamos inclinar o rosto e vamos fechar os olhos e pedir a Deus que nos ajude. Senhor Jesus, eu te agradeço esta noite pela tua palavra. Senhor, te agradecemos pela iluminação da tua verdade. Senhor, nos ajuda a compreender e a confiar em ti, a controlar nossos pensamentos, a colocar coisas dignas de teu nome na nossa mente. Senhor, nos ajuda a aprender a entrar na tua presença na oração e a conviver na tua presença, porque sabemos que na tua presença as coisas mudam. Senhor, nos ajuda a trazer nossas orações, a orar e a te pedir a tua ajuda, porque sabemos que o nosso socorro vem de ti. Quando temos medo, podemos confiar em ti. Nos dá força, nos ajuda a confiar em ti. Esta noite, se existe alguém que está nesse estudo, escutando este estudo, ou assistindo esse estudo, e você nunca entregou sua vida a Jesus, mas você gostaria de aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal, e essa noite você quer aceitar a Cristo, rapidamente levanta a mão e diz: pastor, eu quero aceitar a Cristo. Pastor, eu quero aceitar a Jesus. Eu não estou salvo, não estou bem com Deus, tem pecado na minha vida, mas esta noite eu quero aceitar a Cristo no meu coração. Ou talvez você está afastado, longe de Deus, tal como esta mulher que tinha a hemorragia. Ela se afastava das pessoas com medo do que as outras pensavam dela. Muitos se afastam de Deus pelo pecado, mas Jesus pode perdoar se você se arrependa. Rapidamente, levanta a mão, diz: ore por mim, pastor. Eu quero orar, eu quero aceitar a Cristo. Está aqui minha mão. Vamos orar. Se você levantou a mão, se você quer aceitar o perdão de Cristo, vamos inclinar o rosto, vamos fazer esta oração. Eu quero que você diga em voz alta esta noite: Senhor Jesus,
eu reconheço que eu sou um pecador. Eu peço que você me perdoe de tudo que eu tenho feito, quebrado tua palavra e desobedecido teus mandamentos. Entra no meu coração e na minha vida. Limpa meu coração e me dá uma nova vida. Eu quero te agradar o resto da minha vida. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Senhor, esta noite eu te agradeço pela tua graça e misericórdia. Toca cada coração, cada vida. Te faz real em cada coração. Veja a sinceridade de cada pessoa nestas orações. E toca, traz liberação. Eu quebro toda a maldição do inferno. E eu declaro o sangue de Jesus, no nome de Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Uma vez mais, algum comentário? Alguma pergunta? Você pode dirigir ela pelo chat, ou pelo estudo, pelo correio eletrônico, pelo WhatsApp. Não se esqueçam, temos culto amanhã às 19h30 e próximo estudo bíblico às 20 horas na sexta-feira. Amanhã culto às 19h30. Convide alguém. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe a todos. E a paz do Senhor seja com vocês, a bênção do Senhor fique na sua casa esta noite. Amém. Fique na tranquilidade, na paz do Senhor. Não fique ansioso em nada. Amém? Boa noite. Que o Senhor os abençoe.